Saudações vascaínos, meu povo, como vocês estão? Espero que muito bem. Enfim, o plano era usar a estreia de Luiz Fabiano para tirar um pouco o foco do Cristóvão. Afinal, um jogador que todos os vascaínos estavam querendo ver jogar, a estreia do maior nome que veio esse ano. Toda a euforia, tudo estava voltado para esse jogo. O jogo contra o Vitória tinha sido esquecido. Luiz Fabiano iria estrear, tudo iria dar certo. Cristóvão iria ser esquecido e o Vasco poderia dar continuidade ao trabalho. Isso tinha tudo para dar certo. Ou não. Enfim, o Vasco jogou mal, acabou empatando, arrancou o empate do Macaé, na verdade. E tem muitas coisas negativas para dizer sobre esse jogo, sobre o Cristóvão em si, sobre o futuro do Vasco. Cara, tá meio complicado, Vamos lá que eu vou explicar o que aconteceu. Bem, sobre o jogo, se o jogo foi bom, o jogo foi terrível. O empate com sabor de derrota do Vasco se define em uma palavra: marcação. A marcação do Vasco foi muito frouxa nesse jogo. O Vasco praticamente ficava olhando às vezes que o Macaé vinha tocando a bola. O Macaé não teve um domínio supremo do jogo, porém jogou com mais consciência tática. O Vasco foi mais agressivo, foi mais para cima do Macaé, mas teve pouca consciência tática. O Macaé pensava mais o jogo. O primeiro gol do Vasco veio uma jogada linda do Nenê. Ele recebeu um passe dentro da área, driblou e deu um chute lindo. Foi um gol muito bonito. O Nenê mostrando ainda que é um bom jogador, que é um bom meia. Ele que às vezes é criticado por alguma parte da torcida do Vasco. Mas eu ainda acredito muito no trabalho do Nenê, eu ainda acho que ele pode render. E esse gol mostrou que ele tem sim habilidade, que ele tem qualidade. É o tipo de gol que proporciona uma melhoria para o jogador. Mas o jogo se resumiu a esse gol? Não. Até esse gol aparecer, cara, o Vasco estava dando muito passe errado, estava dando aquele sufoco, aquele abafa que não dava em nada. Toca daqui, toca de lá, toca daqui, toca de lá, chega na área e não consegue concluir a jogada. E isso porque o Luiz Fabiano estava dando um susto nos zagueiros que você não via eles fazerem a linha direito. Os zagueiros realmente estavam preocupados com o Luiz Fabiano na área. E isso é muito bom. Esse tipo de coisa não estava acontecendo antes. Mesmo o Thales sendo imponente, mesmo o Thales dando suporte, ele tinha que voltar muito e recuar muito para buscar a bola. O Luiz Fabiano estava conseguindo manter os zagueiros presos e isso foi muito bom. Pois bem, o jogo seguiu, o Vasco continuava no abafa, porém ele não estava dando atenção à marcação. Toda vez que o Macaé pegava a bola numa situação de tocar, ele conseguia colocar o Vasco na roda, conseguia envolver o Vasco. E isso está começando a ficar recorrente, o Vasco marca muito mal. Então o Macaé acabou chegando no seu primeiro gol. O gol do Macaé foi um gol ridículo. Não é que seja um gol ridículo porque ele foi feio. Foi ridículo a forma que ele aconteceu. Quando a bola foi cruzada para a área, que o atacante do Macaé fez o gol, tinham 4 jogadores do Vasco e só um do Macaé. E esse único jogador do Macaé subiu sozinho e fez o gol. Ninguém encostou no cara. Tá muito complicado, a zaga estava desatenta, a marcação está desatenta. O Douglas Luiz, ele é um volante que se movimenta muito, que toca muito a bola, que faz a bola rodar e que se apresenta muito à frente. Porém, isso tem um preço. Ele não é um volante que marca tão bem. Eu já estava dizendo isso desde o ano passado. O Vasco fica meio exposto porque o Gilberto é um lateral que avança muito. E o Henrique, ele às vezes ele para no meio da lateral e às vezes ele avança demais. E a recomposição fica por parte do Jean e unicamente. Fica basicamente o Jean e os 2 zagueiros. E isso é um problema quando o Vasco leva um contra-ataque, que foi o que aconteceu. O contra-ataque do Macaé veio feroz, não tinha marcação nesse contra-ataque. O cara tocou, o atacante veio de cara com o Martin Silva, foi só fazer o gol. Não teve como segurar. Infelizmente, a zona de marcação do Vasco é ruim. Isso não é problema do Douglas Luiz ou do Jean em si. Isso é problema de todo o time do Vasco. O time inteiro marca mal. No segundo tempo, ainda a mesma coisa, o Vasco tocando, não conseguia achar o gol, começava a irritar a torcida. O Cristóvão fez substituições que não deram em nada. Isso eu vou falar mais pra frente. Enfim, o Vasco pressionou e numa bola alçada à área, Luiz Fabiano, o centroavante, deu uma cabeçada certeira, o goleiro rebateu, a bola sobrou para o Rodrigo, que chumbou para o gol. O Vasco empatou, pressionou um pouco mais, mas não conseguiu sair com a vitória. Isso é ruim? Sim, isso é muito ruim. Nós estamos falando do Macaé. Com todo respeito, nós estamos falando do Macaé. Se o Vasco pega hoje em dia um Palmeiras, um time mais top na tabela, ele é goleado.
Eu não tô brincando com vocês, eu não tô falando isso para assustar nem para nada do tipo. O Vasco, se ele pega um time de alto de tabela, no atual estado dele, ele é goleado. Não marca bem, não agride bem, não recompõe bem. Cara, é questão de puro e simples treinamento tático, consciência tática. Isso está faltando muito no Vasco. O Vasco não tem nenhuma consciência tática. Sobre as substituições. O Cristóvão começou a colocar na cabeça algumas substituições meio doidas. Bem, tem o lance de trocar o Gilberto pelo Iago Pikachu, até aí beleza, não discordo, acho que tem que ser dado chances para o Pikachu. O Wagner pelo Guilherme Costa. A substituição não é ruim. O fato do Wagner entrar de titular no lugar do Guilherme Costa é que eu acho errado. O Guilherme Costa, desde o início do ano, tem sido o melhor jogador ofensivo do Vasco. E ele é banco. Por quê? Só eu que acho que ele é o melhor jogador ofensivo do Vasco, ninguém mais acha isso. O jogador é banco do Wagner. Ah, mas Wagner tem currículo, Wagner... Mas futebol, quem está jogando melhor que tem a titularidade. Quem está jogando melhor no momento é o Guilherme Costa. Então Wagner que vá para o banco. Entendeu? Eu sempre vi a escalação com o Wagner na minha esquerda e o Guilherme Costa no banco. Essa sempre foi a minha escalação. Quem está no canal acompanhando meus vídeos há mais tempo sabe que eu sempre falei dessa possibilidade. Mas no momento o Guilherme Costa está jogando melhor que o Wagner. Então o normal é ele ser titular. E a última substituição que eu acho uma coisa absurda é Muriqui no lugar do Kelvin. Não tem jogador melhor que o Muriqui no Vasco, não é possível. O Caio Monteiro já está à disposição, não dá para colocar o Caio Monteiro, não dá para testar um sistema com mais um meia ou com mais um volante. Você fala, pô, mas mais um volante? Sim, coloca o Bruno Galo ali junto com o Jean e libera o Douglas Luiz mais para frente, que é um jogador que toca bem, que passa a bola. Tem vários outros tipos de esquemas táticos que o Cristóvão pode utilizar sem ser ficar trocando 6 por meia dúzia. Tira atacante para colocar atacante, tira lateral para colocar lateral, tira zagueiro para colocar zagueiro. Tem outras coisas que ele pode fazer para mudar a cara do time. Tem mesmo que colocar o Muriqui, ele está rendendo tanto assim para ter essa vaga ali, para ser uma substituição à altura? Não sei, hoje eu não vi ele fazendo nada de tão bom que desse a ele essa condição de substituir, de entrar no jogo, tendo em vista que temos outros jogadores e talvez que pudessem render mais. Bem, sobre o Luiz Fabiano, eu achei que a estreia dele foi boa. Muita gente falou, mas o Luiz Fabiano não fez gol, não jogou nada, não isso, não aquilo. Cara, eu acho que ele jogou muito bem. Eu vi um passe que ele deu pro Kelvin, que eu nunca imaginaria o Thales dando um passe daquele. Deixou o Kelvin na boa dentro da área para tocar para alguém finalizar. Eu achei que ele jogou bem. O gol que o Rodrigo fez foi um gol de uma cabeçada que ele deu, que o goleiro não teve opção a não ser espalmar. Acredito que foi sim muito proveitoso o jogo do Luiz Fabiano, a sua estreia. Não fez gol, mas me agradou como centroavante. Bem, o melhor do jogo geralmente eu coloco o Douglas Luiz. E eu achei que ele foi um dos melhores também. Mas como sempre é ele que eu escolho, eu vou mudar dessa vez um pouco e colocar o Nenê pelo gol que o Nenê fez. Para mim ele mostrou que ele ainda é ativo, que ele ainda é um jogador importante. Foi um gol que ele foi um drible lindo e um chute seco no canto. O goleiro não conseguiu defender. Então por esse gol, pela sua maestria em campo, por ter um nome, por ajudar o Vasco, eu vou escolher dessa vez o Nenê como melhor em campo. Pior em campo, cara, como dizer isso? Não é que teve um jogador muito ruim. Os jogadores jogaram muito abaixo da média. Mas o que acontece? O time inteiro jogou ruim. O time inteiro jogou mal. O time inteiro não soube marcar. É difícil escolher um. Mas nesse caso, eu vou colocar o Muriqui como pior em campo. O Muriqui entrou, eu achei que não acrescentou em nada. E eu não sei porque esse jogador está tendo ainda chances. Claramente fora de ritmo, claramente fora de forma. Não sei. Eu acho que o Muriqui, por enquanto, ainda não se encontrou no Vasco. Eu não sei se ele é melhor do que o Júnior Dutra, que estava aqui ano passado. Não sei se o Muriqui tem, assim, esse futebol todo que dizem. Enfim, é esperar. Eu torcer para eu queimar minha língua para ele ser um ótimo jogador. Porque, por enquanto, não mostrou nada. Sobre o Cristóvão. Esse era o jogo para livrar a alma do Cristóvão, como eu falei no início do jogo. Luiz Fabiano entrava, jogava contra o Macaé, que é um time que não é tão forte, ganhava, o torcedor ia ficar feliz, ia postar coisas sobre o Luiz Fabiano, sair falar sobre o Luiz Fabiano e esquecer um pouco a situação do Cristóvão Borges até o jogo com vitória. Isso não aconteceu, então o Cristóvão voltou a ser questionado, voltou a ser perseguido e tem um porém.
Se o Cristóvão não passa do Vitória na quinta-feira, ele fica? Basicamente é isso, não tem muito para falar desse jogo. Eu achei que o jogo foi fraco, eu achei que o empate não valeu de muita coisa. Enfim, é esperar para ver o que será do Vasco futuramente. Mas me diz você, o que você achou do jogo? Foi bom? Foi ruim? Enquanto aos jogadores, quem foi o melhor? Quem foi o pior? E Cristóvão Borges, dependendo do resultado de quinta-feira, você acha que o Eurico tem peito para tirar ele? Você acha que o Eurico vai manter ele mesmo se ele não vencer? Comenta aqui embaixo, deixa seu comentário, tá ok? Bem, como última coisa, eu quero dizer para vocês que isso que o Cristóvão está fazendo seria difícil para todos os técnicos. Nenhum técnico iria conseguir chegar, pegar um time e montar ele rápido, fazer tudo acontecer, pegar com o time andando. Porém, futebol é resultado. E se ele não trouxer resultado, meu irmão, não vai adiantar. Entendeu? O time vai se montar com outro técnico. Então, a vida é assim, o futebol é assim. Basicamente é isso. Se você gostou e não está no canal, se inscreve, curte o vídeo para me dar aquela moral. E é isso aí, beleza? Então, valeu, falou, até mais.